Fala galerinha, e aí, como é que vocês estão? Aqui é o tio Ailton, estamos aqui para mais uma história. Tio Kim, solta a vinheta. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Meninos, ainda falando sobre fé. Fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. E o nosso versículo está lá em Hebreus 11:1 que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meninos, ultimamente temos falado da época em que Jesus morreu, ressuscitou e foi morar no céu com Deus. E depois disso, seus seguidores começaram a crescer. E a igreja começou também a crescer. Os seus discípulos começaram a caminhar de um lado para o outro, assim como Pedro, que ia de uma cidade para outra falando de boas novas. Pedro compartilhava as boas novas. Ele curou até uma mulher na cidade de Jope. Ele trouxe a vida dela através do Espírito Santo. E por isso ele ficou por lá por mais um tempo e conheceu um homem chamado Simão. Pedro passou um tempo com Jesus e sabia os planos de Deus para salvar o seu povo. Mas o que ele não sabia é que o plano de Deus era algo ainda maior. Em uma cidade próxima de Jope, a 60 quilômetros, havia um homem chamado Cornélio, que não era judeu, mas a sua família, ele todos os dias orava. E em uma dessas orações, Deus falou com ele. Falou para que ele fosse até a cidade de Jope e buscasse Pedro, que estava na casa de Simão. Então Cornélio pegou 2 dos seus serviçais e um soldado e pediu que fosse até Jope, atrás de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu até o telhado para orar e deu fome. Enquanto ele esperava o almoço ficar pronto, a refeição ficar pronta, ele teve uma visão. O céu se abriu e do céu desceu como se fosse um lençol. E dentro desse lençol havia vários animais de 4 patas. E essa voz dizia para que ele matasse e comesse. Pedro, naquela hora, respondeu: Eu jamais, eu não como nada imundo e nem impuro. E a voz dizia para que ele não chamasse de impuro nem imundo aquilo que Deus havia preparado. E isso aconteceu por mais uma vez, até que o lençol voltou novamente para o céu. Às vezes você está me perguntando, como assim imundo, impuro? Sim, porque nas leis do Antigo Testamento, o povo de Deus, eles estavam proibidos de comer qualquer tipo de carne. Pedro ainda estava no telhado quando de repente o Espírito Santo falou com ele, que está lá na Bíblia em Atos 10, 19 e 20, que diz: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei eles que viessem aqui. Meninos, Pedro foi obediente e desceu e foi com aqueles homens. E quando eles chegaram até a casa de Cornélio, Cornélio trouxe toda a sua família, se ajoelhou diante de Pedro. Pedro falou que ele se levantasse. Cornélio explicou para Pedro que Deus tinha falado com ele através de um anjo, que fosse atrás dele, que ele tinha algo para falar para ele. Pedro então falou para Cornélio que Deus tinha enviado Jesus para trazer o amor, demonstrar o amor. E quando Pedro estava contando as coisas de Jesus para Cornélio, ele percebeu que o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua família. Então, ele batizou Cornélio. Naquela hora, Pedro se animou, porque Deus havia permitido que ele olhasse Cornélio com os outros olhos. Meninos, conhecer a Jesus muda a forma no qual você vê os outros. E é isso que
Pedro fez. Quando Pedro chegou até Cornélio, Cornélio não era judeu, mas Jesus fez com que Cornélio fosse visto de outros olhos. E é isso, meninos, que Deus quer que nós possamos ver as outras pessoas de outra maneira. Então o tio quer orar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais essa história, Senhor. Aprendemos hoje, meu Pai, que quando conhecemos o Senhor, começamos a ver as pessoas, meu Pai, de outra forma, meu Pai. E é dessa forma, meu Pai, que eu quero ver, meu Pai, as pessoas, meu Pai. A forma que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meninos, curta, compartilha, se inscreva se você gostou dessa história. E nos siga, @PlayKidsES. O tio fica aqui e te espera para mais uma história. Fique com Deus.